Amadinha, você imagina, por exemplo, que a pessoa, ela fala assim, olha, eu vou montar um comércio novo. Eu tenho alguns amigos meus que são de confiança. Sim. E eu vou empregar essas pessoas no meu comércio. Eu vou montar uma venda de hambúrguer, sei lá. Vou precisar de uma pessoa ali para fazer o hambúrguer, para atender a clientela na mesa. Certo. Eu vou dar uns 2 ou 3 empregos para pessoas que eu conheço de confiança. E eu vou ser o chefe, porque eu que investi e estou dando emprego. Sim. A pergunta é, você está fazendo algo justo ou injusto, amada? Justo. Justo. As pessoas precisam trabalhar. Sim. Quem sabe um dia elas conseguem também juntar um dinheirinho e ter o próprio negócio dela para empregar outros. Empregar outro, sim. Então, quando você vê nesse aspecto, amada, social, econômico do nosso planeta que é capitalista, um homem sobre o outro, é justo. É. Por que é justo? Porque, por exemplo, você diz, olha, eu estou dando emprego aqui na rua, para o Joãozinho, para o Luizinho e para o Marquinho. O Joãozinho, o Luizinho e o Marquinho colaboram com o meu trabalho. Então, eles ajudam a que eu venha também a ganhar um dinheirinho. Certo. E eu os remunero justamente pelo trabalho que eles exercem. Exato. Pronto. Não tem coisa aí que o Salvador diria assim, os fortes dominam os fracos. Isso não teria. Não. Porque não é um domínio, na verdade, dessa forma. Eu não estou falando aqui de Illuminati, multinacional, que chega no local, escraviza todo mundo, rouba as riquezas naturais. Isso é outro assunto que eu não estou tocando. Eu estou tocando no comércio do jeito que o povo conhece. E não esse Illuminati, que é coisa do Verdade Oculta 1, que o povo não sabe, é verdade oculta. Exato. Não estou falando da verdade oculta. Às vezes eu tenho que dar algumas informações, amada, porque você tem 2 tipos de público assistindo. Certo. Você tem um público que está totalmente desperto. Totalmente. E você tem outro público que está totalmente na lama, e outro intermediário, na lama da mentira e do engano, que está enganado. Então, de vez em quando, eu tenho que dar estoque para a pessoa ver que eu estou falando para quem está na lama. Entende? Por isso que às vezes uso igreja. Exatamente. Uso Jesus, Deus. Enfim. Porque senão você trumbica o negócio. Então, o que ocorre, amada? No ponto de vista do trabalho humano secular normal, o Salvador jamais diria que entre os gentios o forte domina os fracos, convosco, porém, não será assim. No âmbito social, econômico, humano, jamais. Certo. Por que ele não falaria isso? Porque o Salvador é justo, amado. Então, se o Marquinho, o Luizinho e o Paulinho estão trabalhando para essa pessoa, ali está havendo um compromisso justo do empregador que emprega e do empregado que trabalha para produzir para o empregador. É claro. Agora, vamos transferir essa imagem e esse áudio, esse foco da lanterna, de uma organização econômica humana, uma pequenina empresa ou uma grande empresa, tá certo? Sem falar nos Illuminati, do empresário comum que emprega várias pessoas, para um paralelo. Vamos mudar o foco agora para o sistema religioso. Você está entendendo, amada? Estou. Quando você, amadinha, tem, por exemplo, trabalhando para você na sua loja, o Marquinho, o Luizinho e o Paulinho, eles estão trabalhando para você e gerando divisas para ele. Porque vai atender os fregueses na mesa, os fregueses vão pagar. E uma parte pequena do lucro, que aquele que o dono desse estabelecimento vai ter, ele vai repassar para os empregados. Sim. Perfeito. Tá certo. Agora, qual serviço é prestado pelo pastor evangélico para você? Ele morreu por você no madeiro, meu amado? É a primeira pergunta. Você contratou ele como alguém para te dar conselhos? Você contratou ele para te dar dicas do dia a dia, como, por exemplo, tem que citar o Silas, sempre dá como é que chama? Os ensinamentos dele sempre é de ter uma vida melhor, né? Para ser feliz, para ganhar dinheiro, não é assim? 5 não sei o que para isso. Sim. Quem está vendo sabe. Então você assalariou alguém para prestar algum serviço verdadeiro para você? Será que essa pessoa que você confia nele como alguém que pode fazer algo por você, realmente pode fazer? Amada, essa pessoa assalariou o Paulinho, o Luizinho e o Julinho. Cada hora eu mudo o nome que eu esqueço. Certo.
O Julinho, o Paulinho e o vai fazer alguma coisa pelo patrão. Vai atender a mesa, vai limpar ali o balcão. Não é verdade, amada? Sim. Então o patrão vai pagar ele. Correto. Porque eles trabalharam para o patrão. Uhum. Mas o pastor, o que ele fez pela pessoa? Nada. O que o pastor fez pelo membro para receber um ordenado, um salário? Nada. Agora, sabe do pior, amada? Essa pessoa que está trabalhando para o pastor de graça na igreja, que não vai receber, não é igual aquele que está lá no barzinho vendendo hambúrguer. Está trabalhando de graça na igreja. Agora, dia de segunda-feira, ele vai pegar o trem dele lotado. Vai pegar o táxi dele. Vai pegar o que foi e vai lá para o emprego para trabalhar. Um mês. E junto com mais irmãos, somando 10 membros da igreja, pode-se dizer que um desses trabalhou 30 dias. Para não levar, aliás, não é para ele não levar, mas para ir todos esses 30 dias para a mão do pastor. Aí eu pergunto, quando o Salvador fala, entre os gentios, os fortes governam os fracos, convosco, porém, não será assim. Ele está falando de emprego, está falando de hierarquia, por exemplo, social, ou ele está falando do processo religioso? Processo religioso. Será que alguém pode contestar a afirmação da minha amadinha, dizendo que ele está falando do processo social, econômico? Eu acho que não, porque assim, Rubens, lá no começo, quando o homem desobedeceu, não é? E pecou, o Criador diz que trabalhará e com o suor do seu rosto viverás. Viverás, né? Do suor do seu rosto viverás. Viverás. Do seu rosto, não é do rosto do próximo. Exatamente, né? Então aí a gente vê a questão que já, poxa, muitas pessoas já, a terra ficou populosa, então, de trabalhar um para o outro. Exatamente. Né? Aquilo que você explicou aí no caso social. Certo? Que um vai desempenhar um papel de uma função, né? Vai desprender um trabalho e vai receber um justo salário. Por exemplo, um é agricultor, né? Outro. Por aí vai. Acho que os irmãos entenderam. Aí, partindo para o processo religioso, na questão do pastor, quando você perguntou, uma pergunta muito boa. E o pastor? O que ele fez? Qual o papel dele? Para você trabalhar e dar para ele. Exato. Né? A gente colocou alguns pontos. Ele não morreu por nós. Não. Não é verdade? Ele não criou nada. Não criou nada. Nada. Né? É criatura também. Ele é a criatura. Não é verdade? Aí, então, aí tá fora. Aí eles vão falar assim, poxa, nessa eu me estrepei, então eu vou ter que procurar uma outra saída. Vai ter que procurar um corredor para ele correr e bater no muro, que não tem saída. Aí, a saída é para Deus? É para Deus. Aí a gente não é para mim. Aí a gente pergunta, bom, se é para Deus, foi ele que me criou, que fez tudo, então eu tenho que dar na mão de Deus. Mas aí esse Deus nunca veio pra gente dar. Entendeu? Então é aí que você fala, correu e bateu a cara lá na frente no muro. Se ele falasse, mas não está dando para mim, então por que eu estou entregando na sua mão? Boa. Por que Deus elegeu você? Cadê o contrato? Sim. Cadê? Documento aqui, ó. É físico ou é espiritual? Se é no entendimento, eu entendo o que está falando. Mas se é físico, o dinheiro é físico ou é espiritual? Não, o dinheiro é espiritual, Rubens. Então toma meu dinheiro espiritual aí, ó. Segura. Eu acho que tinha que ter um documento... Físico? O dinheiro é físico. Um documento físico assinado por Deus. Por Deus. Autorizando esse homem, já que ele quer dinheiro físico. A ser o representante dele. Ele que eu digo, o pastor, todos eles. Todos. Se o pastor quer dinheiro físico, não é espiritual, tá certo? Então eu penso que ele tem que ter um documento físico autorizado por esse ser físico que precisa desse dinheiro físico. Não, ele quer algo físico para um ser espiritual. Eu não sei como consegue explicar isso na cabeça do cidadão simples da sociedade. O cidadão pensa, poxa, eu posso ir no cartório. Eu mesmo registro uma firma dessa. Eu mesmo posso ser o pastor perante a lei. Não preciso ter curso de nada, é livre. Qualquer um pode ser. Sim. Mas agora, porque esse bonitinho aí, lindo, maravilhoso, fez isso, agora eu vou entregar na mão dele se ele não dispensou nenhum serviço para mim? Ou o serviço que dispensou foi sacerdotal? Se foi, tomou o lugar do Salvador. E aí? Só há um? Porque ele entrou uma vez por toda no Santo dos Santos, sendo sumo sacerdote eterno, mas acabou a eternidade dele, agora já tem outro homem. E nesse... Eles não têm explicação, amada. E nesse biribolo aí que você falou, biribolo. Rubens? É uma palavra que também eu não nesse enrolado aí, nesse emaranhado... Vou procurar quando a gente é biribolo, ver se aparece no meu site, de repente aparece. E nesse emaranhado aí, quem fica em más, assim, em más lençóis, né?
tipo assim, num estado meio que perigoso, não vejo só o pastor, o homem que se diz que ser pastor. As pessoas também. Certo. Né? Porque não digo que todos têm conhecimento, mas se está pelo menos despertando e não aceita, poxa, só um pastor, e não começa entre elas mesmas, na cabeça delas, se questionar, fazer esse tipo de questionamento e viver isso, então está aceitando para si esse engano. Exatamente. E aí é aquela parte que nega o Salvador como pastor. Nega entendeu? ele, porque botou outro lugar dele. Amada, se a pessoa fala lá embaixo na ladeira, tem gente assaltando, eu sei disso. Mas eu vou lá, eu tô indo aqui, não quero nem saber, eu sei disso, tá indo, vai ser assaltado, Exatamente. Cara. Agora, eu sei disso, eu vou aqui, ó. Eu vou tomar outro caminho. Então hoje... por exemplo, eu sei que meu sacerdote, que morreu por mim, que foi sacrifício, é o Salvador. Sim. Então eu vou viver isso, eu não tenho outro homem entre o Criador e eu. Exatamente. Eu vou atender o que o Salvador falou, ele diz, chamando para si os seus discípulos. Chamando para quem, amada? Para si. Para si, não é para o pastor. Não. Entende, amada? O texto da Escritura, amada, é feito de acordo com o Espírito. E o impressionante que é o entendimento, para você entender vai entendendo a cada dia. É o Espírito. Se a Escritura não fosse escrito de forma que você usasse o Espírito para entender, eu penso que todos nós seríamos presas. Eu, você, todo mundo, os despertos de hoje na mão dos cães gulosos. Mas não, a Escritura é feita de forma para você entender no Espírito, no entendimento. Então, o Salvador, chamando-se os seus discípulos para próximo de si, não é de outro homem, é dele, disse, olha, aqueles lá dos sacerdotes, do sistema religioso, os fortes que têm inteligência, que têm força, que têm dinheiro, que têm qualquer coisa, dominam os fracos. Convosco, meu povo, porém, ao contrário, de outra forma, não será assim. Né, amada? Exatamente. Depois, nesse mesmo sequência, ele vai dizer, porque ninguém tem outro como pai. Porque só um é o pai, a saber, o Criador que está no céu. Nem tampouco chamais de guias, que a palavra é pastor, mas na Bíblia Feira de Almeida não está pastor. Não chamai ninguém de padre, aí acusa a mãe. A prostituta mãe. Mas quando fala, nem também chama de pastor, aí cai na meretriz filha. Na filha. Aí bota ali na Bíblia escrito guia, mas a palavra é a mesma. Pastor. É pastor do mesmo jeito. Mas todos, não é só quem é protestante. Eu penso até que os protestantes estão mais distante disso, porque estão enganados lá. Todos chamais um ao outro de irmão. É o irmão que é branco, baixo, preto, narigudo, careca, cabeludo, nariz fino, prostituta, gay, lésbica, não sei mais quais nomes que tem, que é muita termologia. Todo mundo, Todo né? mundo. Todo mundo. Todos nós somos irmãos. Todos não tem os terrestres. acepção de pessoas. Somos humanos, somos irmãos, o que não é irmão é instituição. Mas a instituição, amada, que é CNPJ, é pessoa jurídica, esses caras, na prática, esses caras que eu digo processo religioso, na prática, eles tratam como pessoa. Por exemplo, o Salvador mandou a gente fazer o quê? Ajudar quem precisa. O que eles fazem, irmãos? Vamos fazer doação para a igreja, que a igreja tem que ajudar o povo, a instituição. É verdade. Então transporta o que é do homem para o homem, transportam para o CNPJ, para a pessoa jurídica, para aparecer. É verdade. Para a instituição crescer, para ganhar nome de hoje uma fundação, amanhã ter dinheiro do governo. É isso mesmo. Amada. E cada uma vai aparecendo com suas boas ações. Exatamente, mas não é a boa ação como o Salvador mandou fazer do homem para o homem. É do CNPJ para o homem. É da instituição, é da pessoa jurídica. Como se fosse criatura do Criador. Não, o Criador não tem criatura pessoa jurídica. O Criador tem criatura homem, mulher, seres e não instituições. Esse assunto, amado, é muito sério. Sim. Isso não é uma coisa assim fácil de você, vamos dizer assim, aceitar. Não. Aceitar assim, viver isso. Isso é muito sério. A pessoa quando se entrega a ser possuído por essas ações, cara, eu penso que a pessoa está um passo do abismo. Entende? De transpor o que é dele, a obrigação, direito, dever, né? E prazer de ajudar para uma instituição. Eu tenho uma coisa para fazer, vai ter festa das crianças na igreja, eu vou lá fazer a festa das crianças. Sim. Meu pai, cara. É terrível.